Fala, peregrinos! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje eu vou falar para você do sequestro e expansão do conhecimento no Império Persa. O que tem isso a ver com a maçonaria, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Então, se você não é um inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, faça a sua inscrição, é rapidinho, é só clicar aqui, você está inscrito, compartilhe aí nas suas redes sociais, toque o sininho e também dê o seu like se você gosta dos vídeos aqui do canal Fatos Maçônicos. Então é isso aí, faça parte dessa rede que é a maior rede de maçonaria hoje, já no mundo, certo? Aqui no canal nós temos em torno de mais de 35 mil pessoas, mas também tem os Segredos da Maçonaria lá no Facebook, é um grupo fechado, também tem a página Fatos Maçônicos. Então hoje nós já somos, aí tem os e-mails, tem o Instagram ali, Luiz Miller, que é o meu particular, eu uso para tudo. Então, fazendo uma conta geral, aí nós estamos em quase 60 mil pessoas nesse movimento de entendimento, né? Um movimento de entendimento da maçonaria e das influências, né? De toda essa temática que envolve essa que é a maior ordem iniciática do mundo. Então, a minha missão é essa, né? Tentar trazer um pouquinho, né, de conhecimento para o pessoal, assim, e isso me dá muito prazer. Então, na verdade, vou deixar aqui na descrição desse, já fez a inscrição, beleza, ótimo. Na verdade, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para uma coisa que me chamou muita atenção, que é o meu livro Ensaios Essenciais da Maçonaria do Dinamita, porque ele tem algumas questões de influências, que é justamente o que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou pegar uma parte lá do vídeo que eu falo da questão de Pitágoras, por exemplo, e nós vamos detalhar um pouquinho mais essa história toda, certo? Então, o que acontece? Então, o sequestro e a expansão do conhecimento. Esse é um conhecimento até na humanidade, mas ele teve uma influência muito grande na ordem maçônica de uma forma geral. Então vamos falar das conquistas do Império Persa. Então o Império Persa, muito anterior a Jesus Cristo, a Era Comum, né? Jesus Cristo, ano 0, lá, ano 1 tal, e eles há muito tempo atrás, né? Mais ou menos aí, há uns 500 e poucos anos atrás, 600 anos, enfim, né? Começaram a sua expansão. Então tem três figuras que são emblemáticas nessa história toda. A primeira é o Imperador Ciro. Depois nós temos o Cambises e também nós temos o Dario. São os três imperadores lá nessa linha cronológica que nós vamos falar, né? Então o Ciro Grande era tido como um libertador, né? Os persas tinham um costume interessante lá para a época, sabe? Mais ou menos assim, funcionava desse jeito, mais ou menos, só para você ter ideia. Eles invadiam, né? Eles queriam expandir o Ciro era uma pessoa brilhante, na verdade, né? Eles invadiam as cidades, enfim, queriam expandir o seu império. Como o número de soldados não era tão grande também, né? Eles pegavam e deixavam lá, sequestravam o segundo escalão, e nisso entenda-se o sacerdócio também, que fazia parte da cidade, das mais variadas culturas aonde eles invadiram, né? Sequestrava e levava para a Babilônia. Então, os persas nesse período tinham esse costume. Eles deixavam a cidade bonitinha, beleza? Invadiam lá, pá, não sei o que, pá. Daí deixavam o rei lá do determinada cidade, pegavam o segundo escalão, sequestravam para a Babilônia, principalmente os sacerdotes. Então é uma parte da história interessantíssima essa daí, né? E depois ele acabou morrendo, teve um pequeno problema na volta dele lá de uma batalha e tal, foi tentar apaziguar um lance lá no Egito e acabou morrendo. Foi uma pena, assim, ele não conseguiu, porque na verdade ele expandiu o império e ele estava na fase de unificação. Então ele não conseguiu concluir todas as coisas que ele tinha em mente, né? Acabou tendo um pequeno probleminha, como eu falei, né? Foi apaziguar lá um lance lá no Egito e acabou morrendo. Enfim, aconteceu isso. E daí o filho mais novo dele, que era o meu filho mais velho dele, que era o Cambises. O Cambises também foi um cara um pouco problemático e tal, né? Mas foi responsável por uma coisa interessante, né? Ele foi o cara que tomou o Egito. Ele foi lá e criou uma guerra com o Egito, né? O pessoal, imagine, existia lá o Império Persa, né? O pessoal do lado lá via aquele negócio crescendo, né? Opa, esses caras uma hora vão chegar na gente, né? Então chegou a hora justamente do Cambises. Ele foi lá e tomou o Egito. Tomou a cidade de Mênfis, lá que é no norte do Egito e tal, né? E derrotou. E aconteceu a mesma coisa.
aconteceu a mesma coisa. Ele pegou, sequestrou o pessoal e levou lá para a Babilônia, que até então era uma base, a base dele, né? Então, aí é um lance interessante, né? Só para antes de fazer esse aspas da questão da Babilônia, o que aconteceu? Ele teve outro pequeno probleminha, né? A irmã dele ficou grávida lá, ele acabou matando a mulher, e daí ele perdeu o direito. Ele teve um reinado de mais ou menos uns 8 anos, certo? Acabou perdendo o reinado dele por conta desse ato, né? O povo lá naquela época não aceitou essa situação toda, e daí que veio o Dario. E o Dario também foi um grande expansor, não tão grande assim. Bom, enfim, né, foi muito grande também, tanto quanto Ciro, né, mas ele tinha algumas características um pouco diferentes, né. E depois que surgiu o Xerxes lá, que era o filho do Dario, que é lá do filme 300, que lá todo mundo viu lá. Então, beleza. Então, a questão cronológica é justamente desses 3 imperadores persas, né. O Ciro, o Cambises, o Dario e depois o Xerxes. Então, era essa linhagem que nós estamos falando. Beleza, na questão do Cambises, pegou e levou esse pessoal lá para a Babilônia. E isso já vinha acontecendo, né? Então você imagine a cultura, né? A diversidade que num lugar... Olha que isso é um lance interessante que eu chamo a atenção, certo? Que nós devemos aprender com a questão da diversidade. Não colocando essas questões que hoje são tão, tão populares, questões de gênero, você fala em diversidade, hoje em dia você já pensa em gênero. Mas eu estou falando nessas questões até de pesquisa, sabe? Que da onde que vem essa história, né? Veja a antítese do negócio e cria uma síntese. Então é justamente isso. Imagine aquele caldeirão, sabe? De magos, certo? De magos persas, de sacerdotes egípcios que tinham um cabedal gigantesco de ensinamentos, né? Convivendo em naquele período tão fantástico da história, convivendo juntos, mais ou menos 10 ou 12 anos ali é o que consta, uma das linhas que conta a vida de Pitágoras, assim, né? Então, mais ou menos uns 10 anos, 10, 12 anos, o Pitágoras vivenciou, assim, com a maior diversidade que existia na sua época. Então, quanto ele não agregou ao seu conhecimento, certo? Olha que lance interessante, né? Por isso que eu tenho essa informação já faz muitos anos, né? Atrás aí que eu já fiquei sabendo desse lance, né? Quando eu comecei a estudar essa parte da história, e isso realmente me chamou muito a atenção. Por quê? No meu entendimento, isso foi um fator fundamental para que posteriormente muitas linhas de pensamento fossem forjadas a partir justamente dessa questão de uma diversidade que existia em determinado tempo. Foi juntado todo esse povo lá, todo esse pessoal ficou junto lá num determinado local, trocando ideias, criando até as questões de engenharia. Se você olhar, é bem interessante, muito interessante, que na verdade, o Império Persa foi um dos, assim, nas questões de engenharia, de transposição de rios, esse tipo de coisa, de drenagem, esses caras eram os caras, certo? Até na criação de estradas. Então, muito antes do Império Romano, da expansão do Império Romano, que foi quase 500 anos depois, mais ou menos, eu acho que quase 1000 anos depois, sabe, que houve a expansão do Império Romano, que esses caras já tinham essa sacada, certo? E eles não eram tão grandes, se você vê, não eram tão numerosos, mas foram crescendo cada vez mais, né? E trazendo conhecimento. Então isso é uma coisa importantíssima, né? Você observar a questão da diversidade e concentrar o conhecimento e utilizar esse conhecimento de forma prática. Então por isso que me chama tanta atenção essa parte da história, que é uma coisa fantástica, né? Nessas questões mais de escolas que são ligadas à metafísica, você vê diretamente a influência de todo esse contexto, certo? Principalmente essas que são um pouco, vamos dizer, mais ligadas a essas questões de Pitágoras, por exemplo, né? Porque Pitágoras depois ele voltou, né? Voltou lá para a Grécia e tal, criou sua escola e trouxe um cabedal gigantesco, né? Imagine todo o ensinamento que ele acabou tendo lá no Egito durante todos esses anos que ele ficou lá, né? E também ficou na Babilônia, segundo essa linha de pensamento, segundo essa hipótese também, né? E criou, assim, como eu falo, uma concentração fantástica de ensinamentos que ele foi transmitindo aos seus discípulos, certo? E isso teve uma influência direta e uma
pancada de correntes e um monte de coisa que a gente conhece hoje, né? E você veja, até na física moderna, né, Pitágoras tem aquelas teorias que estão surgindo, né? Ele falava das esferas e tal, né, dos multiversos, falava coisas nesse sentido, teorias das cordas, eu já li algumas coisas aí. É fácil de procurar na internet esse tipo de coisa, né? Influências de Pitágoras na física, por exemplo, né? Então você vai ver que existe muita coisa que foi desenvolvida através das ideias desse grande pensador, desse grande filósofo, né? que inclusive foi o cara que cunhou a palavra filosofia, né? Amigo da sabedoria. Bom, então é isso. Na verdade, o que eu queria chamar a atenção é justamente nesse lance aí, nessa concentração. E depois, com o passar dos anos, né, maçonaria, obviamente de uma forma mais estruturada, principalmente no que tange, que nós temos uma questão bem interessante, né? Nós temos na maçonaria, nós temos uma questão interessante, ela de uma forma muito estruturada e organizada na Inglaterra, mas ela muito diversificada na França. Então lá teve o boom lá no século XVIII, né? A partir de 1730 mais ou menos, né? Uma criação de uma série de formas maçônicas, né? Ritos maçônicos sendo instituídos naquela ocasião. E alguns perduram até hoje, né? De forma oficial, né? Que são alguns que a gente usa aqui hoje no nosso país. Então é isso, né? Pitágoras, com todo esse ensinamento, a partir, claro, dos seus estudos dentro do sacerdócio egípcio, dentro das pirâmides do Egito, né? E depois desse condensado de informações por conta lá do sequestro da Babilônia, esse negócio todo, que teve uma influência gigantesca, né? E com certeza, obviamente, né, lá no livro está escrito, né, eu conto alguns detalhes pormenores, aonde surge, em que pedaços, em que partes surgiram todas essas influências de Pitágoras. Então, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, agradeço você a ter me acompanhado e peço uma coisa, pesquise, é isso. Eu te espero no meu próximo vídeo e um fortíssimo abraço.